Nesse último experimento, a gente vai observar o efeito Hall. E, antes de tudo, explicando como é que o efeito Hall acontece, ele acontece porque a força magnética sobre cargas em movimento não é uma força linear em direção ao campo, é uma força que nem dada pela regra da mão direita, ela tem uma direção que é perpendicular ao plano que é formado entre a direção do movimento da carga e o campo. Ou seja, as cargas se direcionam mais para um lado do que para outro, o lado da força. Então o que acontece é, tem um acúmulo de cargas de um lado, enquanto tem uma falta do outro. Isso gera um DDP. O efeito Hall, a voltagem do efeito Hall, o DDP do efeito Hall, ele é diretamente proporcional a duas coisas, ao campo e à corrente, ou seja, ele é quase que proporcional à força eletromagnética dada, porque como ele é causado exatamente por causa dessa força, quanto maior ela vai ser, maior faz sentido ser esse efeito. E o que acontece essa DDP é diretamente proporcional tanto ao campo quanto à corrente que passa. E quando a gente vai medir esse experimento, a gente vai deixando um campo constante e alterando as correntes. E o que a gente nota é que, sim, isso acontece. Isso acontece. A voltagem é diretamente proporcional à corrente e diretamente proporcional ao campo. No final, a gente media, né, várias sets, fixando a corrente junto com a voltagem, e depois a gente ia lá e media o campo. E quando a gente faz isso, a gente consegue calcular também qual é o outro fator, né? Porque não é exatamente igual a corrente vezes o campo, tem um outro fator ali no meio, e a gente consegue calcular a partir disso qual que vai ser esse fator, né? Medindo nesses sets de campo constante e corrente variável. E a gente observou o que era esperado da teoria. A tabela apresenta os dados colhidos durante o experimento, em que na coluna da esquerda nós temos os diferentes valores de corrente do semicondutor aplicados, né? Mais à direita, na coluna mais à direita, nós temos as tensões de offset, então os diferentes valores para cada corrente do semicondutor, os valores de offset que a gente obteve. E depois, para os diferentes valores da corrente que vai passar pelo ímã, qual foi a tensão na placa do semicondutor obtida em milivolts. E vale ressaltar que para valores maiores do que 3 amperes, a fonte que a gente estava usando no laboratório não suportava, então nós não pudemos fazer o experimento para 3,5 amperes e 6 amperes. E depois disso foram medidos pelos diferentes valores de corrente do ímã, os valores do campo magnético, que foram ilustrados aqui abaixo. E a tensão Hall, que a gente vai usar na fórmula, ela é obtida a partir da diferença calculada entre a tensão obtida na placa do semicondutor menos a tensão do offset, que foi descoberta antes. Aqui foram apresentadas as fórmulas e equações usadas para a resolução para o cálculo do coeficiente Hall e dos portadores da densidade de portadores N. Foram utilizadas as fórmulas apresentadas no roteiro e os dados utilizados numéricos foram ou obtidos a partir do experimento ou são números conhecidos. E a partir disso a gente chegou nos seguintes resultados. A densidade de portadores N ficou próxima de 7 vezes 10 a 22 e o coeficiente Hall ficou próximo de 9 vezes 10 a menos 5. A partir dos valores calculados, nós pudemos fazer o gráfico da tensão de Hall pela corrente no semicondutor, fixando a corrente do ímã em 2 amperes. E nós obtivemos esse gráfico que tem um comportamento como esperado de crescimento
é aproximadamente constante, mas não exatamente constante. Nesse segundo gráfico, a gente tem um gráfico da tensão de Hall pelo campo magnético, e nós observamos que, para a maioria dos valores da corrente, eles apresentam esse comportamento crescente e todos mais ou menos com o mesmo coeficiente de crescimento. A única exceção é para a corrente em 1 mA.